Olá, eu sou Igor Maciel e este é o JC para ouvir análise. Hoje eu quero falar do julgamento de Jair Bolsonaro, que está para recomeçar. O julgamento foi interrompido na semana passada, vai recomeçar agora, nesta terça-feira, já com os votos. Então começa votando o Alexandre de Moraes, depois vem o Flávio Dino, depois é a vez do Luiz Fux, depois Carmen Lúcia e, por fim, Cristiano Zanin. Essa é a ordem de votação. É o momento em que os magistrados vão dizer, os juízes vão dizer se condenam ou absolvem o Jair Bolsonaro e, no caso de condenar, vão dizer qual é a pena, vão fazer a dosimetria, né, dizer qual é a pena que eles indicam para cada um dos crimes. Quais são os crimes que Jair Bolsonaro e os outros réus estão sendo julgados? Por quais crimes? Vamos lá. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que dá de 4 a 8 anos de prisão. Golpe de Estado, que dá de 4 a 12 anos de prisão. Organização criminosa, que dá de 3 a 8 anos de prisão. Dano contra o patrimônio, dá de 6 a 3 anos, de 6 meses a 3 anos de prisão. E deterioração do patrimônio público tombado, que vai de 1 a 3 anos de prisão. Juntando tudo isso aqui nas penas máximas, né, se forem as penas máximas, pode realmente chegar a mais do que 30 anos de cadeia, quase 40 anos de cadeia com alguns agravantes, se tiver alguns agravantes aí, porque a organização criminosa armada, por exemplo, pode ter um agravante nesse caso. Mas a expectativa é que a condenação, que pode sair até a próxima sexta-feira, seja ali em torno de 30 anos. Todos menos o Luiz Fux. Existe uma esperança dos bolsonaristas com o Luiz Fux de achar que ele vai absolver Jair Bolsonaro, e não é bem assim. Luiz Fux, não existe a expectativa geral mesmo de que o Luiz Fux vai absolver Jair Bolsonaro. Mas ele deve pontuar algumas coisas que ele não tem concordado do julgamento, principalmente em relação aos crimes que são imputados, aos que são colocados para os réus, e também sobre a dosimetria da pena. Isso deve alterar a dosimetria da pena do Luiz Fux. Ele já fez isso com a Débora, aquela cabeleireira, lembra? A cabeleireira Débora, que foi condenada a 14 anos de prisão por ter pichado a estátua da Justiça com um batom. Não existe, lá na época ela foi condenada a 14 anos, ela realmente está cumprindo, começou a cumprir esses 14 anos, mas o Fux, ele não concordou com os 14 anos. Ele concordou com apenas 1 ano e pouco de cadeia, porque ele não considerava que ela tinha cometido o crime de tentativa de abolição violenta, golpe de Estado, nem organização criminosa. Ele só considerou deterioração do patrimônio tombado, que a pena vai de 1 a 3 anos. Então ele colocou uma pena ali pequena, 1 ano e pouco somente, mas foi voto vencido e ela foi condenada realmente a 14 anos. O que é que pode acontecer com o Bolsonaro? Pode acontecer algo parecido, mas tem um princípio do direito que pode ser utilizado aqui, que é o princípio da consunção. Luiz Fux deve condenar, sim, Jair Bolsonaro. Pode até pedir vista, pode ser que o julgamento não acabe essa semana por conta de algum pedido de vista. Ele tem esse direito do Luiz Fux, até para estudar melhor o caso e tudo, para poder tomar uma decisão. Mas desses crimes aqui, o princípio da consunção poderia ser utilizado em 4 deles. Dos 5 crimes, 4 deles podem receber aí um benefício desse princípio da consunção. O que é o princípio da consunção? É quando um crime absorve o outro. Por exemplo, o advogado Victor Pontes, ele participou conosco na Rádio Jornal, por exemplo, na segunda-feira, e ele explicou isso, ele deu um exemplo disso, do que seria consunção. Por exemplo, você pega uma arma, vai e mata uma pessoa. Você poderia ser, se você não tiver autorização para portar arma, você está cometendo um crime ali de porte ilegal de arma. E depois você usou essa arma para matar uma pessoa, então você cometeu o crime de homicídio. Na hora de ir para o julgamento, o princípio da consunção diz que um crime, o crime maior, absorve o menor. Então você vai ser julgado por homicídio, não por porte ilegal de arma. O julgamento vai ser por homicídio. É como se o crime de homicídio tivesse absorvido o outro crime, que é
de porte ilegal de arma. No caso de Bolsonaro, o que é que acontece? Ele está sendo julgado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também por golpe de Estado. Pelo princípio da consunção, os dois estão juntos ali, você não tem como fazer um sem fazer o outro. Então, um pode absorver o outro. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pode ser absorvido por golpe de Estado. Ao invés de ser julgado pelos dois, o Bolsonaro poderia ser julgado apenas por um golpe de Estado e só, nada mais. E aí você fica de uma pena que seria de até 20 anos, porque o primeiro vai até 8 e o segundo, o golpe de Estado, vai até 12, fica uma pena de até 12 anos. Você já diminui 8 anos aí de uma pena final. O Luiz Fux deve condenar o Jair Bolsonaro? Sim, provavelmente ele vai condenar o Jair Bolsonaro, mas não pelos dois crimes, ou por um ou por outro. No caso de dano contra o patrimônio e deterioração do patrimônio, também se considera, as penas são muito pequenas, mas também se considera que isso pode ser utilizado aqui o princípio da consunção. Então, um absorveria o outro e o dano contra o patrimônio fica excluído e a pessoa vai ser julgada apenas por deterioração do patrimônio público tombado. Então, isso aconteceu com a Débora, lá de certa forma, isso no voto do Luiz Fux, e pode acontecer de novo. Isso pode diminuir a pena do Jair Bolsonaro. Existe uma expectativa sobre isso. Primeiro, a expectativa se Luiz Fux vai pedir vista ou não. Se ele não pedir vista, o julgamento termina até a próxima sexta-feira. Se ele pedir vista, demora um pouco mais, ele tem até 90 dias para devolver o processo depois que ele pede vista. Então, iria para o final do ano, talvez só para o começo do ano que vem, uma solução para esse julgamento. Agora, se ele não pedir vista, for logo para o julgamento, for logo para o voto dele, provavelmente teremos alguma mudança em relação a isso. Com a Débora, não funcionou, não serviu para ela, porque apesar do voto dele ter sido divergente, ele foi voto vencido, foi 4-1 naquela época. Agora, isso pode acontecer novamente. Vamos aguardar, mas o julgamento recomeça agora, nessa terça-feira, e chama muito a atenção de todos. Vamos acompanhar. Grande abraço, valeu JC para ouvir, análise de segunda a sexta-feira aqui, com temas de Pernambuco, do Brasil e do mundo, para a gente discutir. Um grande abraço, tchau, tchau.